Pessoal, tudo bem? Primeiramente, boa semana a todos nessa primeira semana útil, de dias úteis do ano de 2021. Bom, o final de semana perfeito de 3 centroavantes que para mim são verdadeiros fora de série me leva a uma triste reflexão sobre o futebol brasileiro e onde está o futuro da camisa 9 no futebol brasileiro. E eu vou usar como exemplo o Pedro, ainda um jovem centroavante de 23 anos que foi à Europa, voltou, foi contratado agora definitivamente, agora não, no mês passado, definitivamente pelo Flamengo, e que fecha o ano de 2020 com 21 gols em 42 jogos, ou seja, um gol marcado a cada 2 jogos. Será que o Pedro pode ser uma aposta ou é uma realidade para a camisa 9, de repente da seleção brasileira, ou se consolidar como o principal centroavante do futebol brasileiro? Veja, eu uso como exemplos Harry Kane, começando por ele, um jogador que foi artilheiro da Copa do Mundo em 2018 com 6 gols, jogador desse time aqui, Tottenham Hotspur, sendo fundamental numa filosofia de jogo do José Mourinho, até jogando de uma forma diferente, numa temporada em que ele tem mais assistências, 11, do que gols, ou seja, não é um goleador. Na partida contra o Leeds, a vitória do Tottenham no último sábado por 3-0, ele marcou um gol de pênalti e deu uma assistência para o Son. Nesse estilo de jogo reativo, de contra-ataque muito rápido, ele tem se tornado fundamental, não só fazendo gol, mas também na qualidade do posse, principalmente para a velocidade, também muita qualidade do sul-coreano Son. Então eu destaco esse jogador. Destaco também, e aí é chover no molhado, aos 32 anos de idade, na melhor fase da carreira, o polonês Robert Lewandowski, jogador do Bayern de Munique, que fez 2 gols na goleada de virada do Bayern sobre o Mainz no último domingo pelo campeonato alemão. Uma temporada passada que lhe rendeu, aliás, o prêmio de melhor jogador do mundo da FIFA. Eu não levo muito esse prêmio a ferro e fogo no esporte coletivo. Acho bem injusto, na real, você apontar assim um jogador como destaque, principalmente num time como o Bayern de Munique, que foi tão dominante sob a batuta do Hansi Flick na temporada passada, Mas foram 55 gols em 47 jogos, uma média absurda, mais de um gol por jogo em média, e nessa temporada aqui ele vai repetindo a dose, com 22 gols em 19 jogos. Impressionante, mantendo a média de mais de um gol por partida. Também quero me referir ao monstro, um jogador fenomenal que é Romelu Lukaku, da Internazionale. Um gol, o 4º na goleada da Inter sobre o Crotone por 6-2, também no domingo. Um gol espetacular em que ele, no mesmo lance, mostra tudo que um centroavante bom, na minha opinião, tem de ter. Força, arranque, técnica, domínio de bola, noção do espaço. Um gol espetacular. Se não viram, vejam. Eu não posso postar aqui porque eu não tenho direitos a exibir imagens do Campeonato Italiano do qual participo das transmissões no canal Band Esportes e também na tela da Band. Ele também deu uma assistência, um jogador que não deu certo no Manchester United, acho que mais pelo contexto do United, um time, uma gestão muito ruim do Glazer, até odiado por boa parte do da torcida do Manchester United, vai à Inter e forma com o Lautaro Martinez, que fez 3 gols nessa partida, tremeu tudo aqui, mas tá tudo bem, vamos lá, segue. Uma vez até postei isso, abrindo parênteses aqui, que não, se houver aqui um acidente de percurso no canal, a galera, não, manda brasa, então vamos lá. Mas voltando ao raciocínio, ele forma com o Lautaro Martinez, aquela que é uma das melhores duplas de ataque do mundo, na Internazionale, A Internazionale que briga ali cabeça a cabeça com o Milan pelo primeiro lugar no campeonato italiano. Bom, a questão é, o futebol brasileiro não é de hoje, não tem um centroavante como esses 3. Romelu Lukaku, Harry Kane e Lewandowski. Eu citei 3, para completar 5, eu vou colocar o Benzema nesse pacote do Real Madrid, Não é só um goleador, é um cara com uma noção de movimentação e de movimentação dos seus companheiros, Um excepcional passe também, um jogador muito solidário. Tem vários problemas, foi afastado da seleção francesa, foi preso até em 2015 por chantagem, ao Valbuena, companheiro dele de seleção francesa, em relação à divulgação de um vídeo erótico do Valbuena.
Foi preso por isso e aí foi afastado definitivamente da seleção francesa. A França foi campeã do mundo em 2018 com o Giroud, não era o Benzema, o centroavante, o Giroud que zerou, aliás, na Copa do Mundo de 2018. E vou citar também o Luis Suárez, né? Como é que o Barcelona abre mão, né? O Luis Suárez me parece que foi o bode expiatório. A gestão é tão ruim no Barcelona, né? Que pensaram o Luis Suárez como bode expiatório daquela temporada lamentável que culminou com os 8-2, o maior vexame da história do gigante clube catalão, para usar o Bright White, né? E aí quando eu falo do Bright White, centroavante titular do Barcelona, dinamarquês, limitadíssimo, eu volto no Pedro. O Pedro é uma realidade ou uma aposta? É um jogador em desenvolvimento. Mas ele foi para a Fiorentina, não deu certo e voltou. Ele jogou 4 partidas na Fiorentina, que não é propriamente um time muito seguro para se atuar na Itália, não. É um time que flerta, inclusive, com o rebaixamento. Venceu a Juventus por 3-0, escapando um pouco daquela fronteira, né, entre aqueles que se salvam e aqueles que entram na zona do rebaixamento no campeonato italiano. Mas é um time muito bagunçado, né, que recorre ao técnico da década retrasada, né, o Cesare Prandelli, que dirigiu o Felipe Melo na Fiorentina para tentar se reerguer. Então, assim, me parece, aí não é uma questão de escolha, é uma venda, mas que não foi a escolha correta do Pedro, que para mim pode jogar até num time de segundo escalão ali, tranquilamente no futebol europeu. Não vejo, assim, grande problema. O Bright White joga no Barcelona, por que não o Pedro? A constatação, para mim, mais triste no que diz respeito ao futebol brasileiro eu não preciso falar aqui da quantidade de excepcionais, de craques que foram centroavantes no futebol brasileiro, né? Começando com o Leônidas, primeiro Frenderreich, né? Passando por Leônidas da Silva, Coutinho, Vavasque, que nível abaixo, técnico. Mas houve uma sequência dos anos 70 até a primeira década do século XXI, aí em sequência, gente, Reinaldo, passando por Roberto Dinamite, Careca, Romário, Ronaldo, e eu coloco sim o Adriano nesse rol. É que o Adriano desistiu do futebol, né? O Adriano, ele é emprestado ao São Paulo em 2008, pertencendo ainda à Inter de Milão, e em 2008 eu cobri a seleção brasileira, estava no Mineirão para cobrir o jogo entre Brasil e Argentina, que terminou empatado por 0-0, e o Mourinho estava em Belo Horizonte. Ele foi para assistir ao Adriano, para reincorporá-lo à Inter de Milão. E eu perguntei ao Mourinho, você gosta do Adriano? Ele falou, espetacular. O Dunga gostava muito do Adriano. O Adriano só não foi à Copa de 2010, porque naquele ano, antes de ele ir para Roma, o Jorginho fez uma visita. O Jorginho era auxiliar do Dunga, né, braço direito do Dunga, fez uma visita ao Flamengo e o Adriano não tinha ido treinar. E aí o Dunga, por questões disciplinares, não convocou o Adriano. Ele chamou um grafite para um amistoso contra a Irlanda. Foi o último amistoso antes da convocação para a Copa de 2010 e decidiu apostar no grafite. Então acho que o Adriano, se não tivesse desistido do futebol, e acho que a última tentativa foi na Roma, nem vou contar aquela do Atlético Paranaense, mas na Roma, né, quando ele sai do Flamengo em 2010 para voltar ao futebol italiano, e vai muito mal na equipe da capital, o Adriano poderia ter sido tranquilamente o centroavante titular da seleção brasileira em 2010 e em 2014, quiçá. E aí feito uma transição melhor, né? Vale lembrar que o centroavante do Brasil na Copa de 2010 foi o Luiz Fabiano, bom centroavante, mas longe de fazer jus a essa linhagem de cracassos, né, do comando do ataque do futebol brasileiro. Fez 3 gols na Copa de 2010 e o Fred, né? O Fred foi centroavante do Brasil na Copa de 14, marcando apenas 1 gol em toda a competição, naquela partida contra Camarões, que foi a pior seleção daquele Mundial. Bom, Gabriel Jesus, embora seja um bom jogador, passou em branco na Copa de 2018. O Brasil, infelizmente, não tem, há muito tempo, aliás, há mais de 10 anos, um centroavante da qualidade de um Harry Kane, de um Lewandowski, de um Lukaku, até de um Benzema, de um Luis Suárez, por exemplo, né, que hoje está no Atlético de Madrid. O Pedro pode ser a esperança. Saudações, até a próxima.